Queridos irmãos, bem-vindos então. É bom ouvir o barulho do povo de Jeová, não é? Um profeta menor diz que o povo de Jeová é um povo barulhento. Se alguma vez tiveram a oportunidade para visitar uma localidade relativamente grande, onde não existem automóveis, nem a gasolina, nem a gás óleo, só elétricos e cavalos, os irmãos vão ver a beleza da voz humana numa localidade assim. Não estamos habituados. Há poucas localidades no mundo onde não há carros, nem caminhões, nem nada. Só elétricos e cavalos. É uma sensação maravilhosa ouvir a voz humana numa cidade assim. Bem-vindos, queridos irmãos, à reunião Vida e Ministério Cristão. É um prazer estarmos juntos. Vamos cantar o cântico 133, que tem o tema Quero ser um jovem leal. Tem por base Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E vamos cantar. Vamos convidar o irmão Rubem Fernandes para a oração inicial, por favor. Ficámos muito felizes quando vimos uma criança, e temos várias crianças que fazem isso, e para nós é um deleite ouvirmos uma criança comentar nas reuniões. Mas isso é só um pequeno início. Há um sem número de coisas que uma criança pode fazer, assim como um adulto pode fazer. E nós temos tantas crianças na nossa congregação. Portanto, como podemos potencializar os jovens e as crianças na congregação? E como podem os pais seguir o exemplo do Rei David e potenciar todo o potencial que as crianças têm? Este vai ser o destaque da reunião, porque também é uma necessidade da nossa congregação. O irmão Joel Xavier vai desde já começar com os tesouros da Palavra de Deus e vai desenvolver o tema Ajuda os jovens a serem bem-sucedidos. Irmão Joel Xavier, por favor. O irmão Mark Sanderson, membro do corpo governante, na última reunião anual, disse o seguinte: queremos fazer o máximo para ensinar e treinar a próxima geração de servos ministeriais, a próxima geração de anciãos e a próxima geração de superintendentes de circuito. E devemos levar isto mesmo muito a sério. Fim de citação. Então, esta é a direção que o corpo governante, guiado pelo Espírito Santo de Jeová, aponta. Então, como é que nós podemos ajudar? Então, hoje vamos falar de Davi e Salomão e perceber, não é? Davi, sabemos que ele gostava muito de construir o templo para Jeová, tinha condições para isso, mas ele também percebeu que a direção de Jeová era outra. Jeová também apontava para a próxima geração, neste caso o seu filho,
Salomão. Então, como é que ele agiu? Que lições podemos aprender para nós? Então, quero abrir, por favor, no primeiro livro das Crónicas, capítulo 22, e vamos nos concentrar primeiro na atitude de Davi. Como que tirar Salomão um pouquinho daqui? E nota o versículo 5. 22 e o versículo 5. E diz lá, e Davi disse: o meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e a casa que será construída para Jeová deve ser extremamente magnífica, para que a fama e a beleza da casa se tornem conhecidas em todas as terras. Por isso farei preparativos para ele. Podemos parar por aqui. Então, é nesta atitude de Davi que queremos destacar 3 aspectos. Primeiro aspecto, ele confiava totalmente em Jeová. É verdade que ele disse que Salomão é jovem e inexperiente, mas depois não disse o que é que ele vai fazer. Não há outro mais experiente que pode ser usado? Não, ele disse: a casa será construída para Jeová. Ele confiava que Jeová ia ajudar Salomão a fazer isso. Então, com esta mesma atitude, queremos confiar em Jeová. Se esta é a direção de Jeová, da organização, treinar e usar jovens, nós confiamos que é assim que será bem sucedido. Não pomos reservas, não pomos dúvidas, nem criamos resistências a isso. Segundo aspecto, qual era o foco de Davi? Será que era ele próprio? Será que ele disse: eu serei conhecido neste grandioso arranjo? Ou será que o foco era o filho? Será que ele disse: o meu filho será conhecido por ser o coordenador do templo? Será que foi isso que ele disse? Não, ele disse: a casa deve ser extremamente magnífica para que a fama e a beleza da casa se tornem conhecidas em todas as terras. Este era o foco de Davi, era Jeová, era o seu propósito, e era como isso ia louvá-lo perante todas as terras. Então uma sentinela diz o seguinte, notem neste alinhamento deste pensamento: treinar os mais jovens, diz lá, é para o bem da organização. Os mais velhos devem ficar contentes ao treinar os mais jovens para cuidar de responsabilidades teocráticas. Então este também é o nosso foco. É Jeová e é o bem da organização. Nota um terceiro aspecto. No versículo, Davi disse: então farei preparativos. Farei preparativos para ele. Então ele preparou o caminho para Salomão e com visão espiritual, não é? Construiu ou ajudou a construir o futuro, digamos assim, da casa de Jeová. Então, da mesma forma, com visão espiritual, nós olhamos para a congregação e não vemos só jovens. Vemos os futuros anciãos. Então, com esta visão espiritual, queremos também começar a fazer preparativos. Olhamos para eles, pensamos neles, no nome deles, vemos como os podemos ajudar e começamos a construir desta forma o futuro da congregação e da organização de Jeová. Então, para ajudar outros, nomeadamente os jovens, precisamos de olhar para nós, para a nossa atitude. É uma atitude espiritual? Este é um primeiro aspecto. Depois, no versículo seguinte, no versículo 6, Davi chama Salomão. Diz lá o versículo. Então, Salomão não era apenas um jovem com potencial, mas que podia esperar para ser usado. Não, ele era o designado por Jeová, então ele tinha que ser treinado e ajudado. Este é o ponto. Então, ele não foi designado por ser um fora de série, alguém muito especial. Ele teria que receber ajuda para ter sucesso e para ter a bênção de Jeová. Então, isto também nos lembra que nós precisamos ter contacto com o jovem. Precisamos dar-lhe ajuda personalizada. Devemos chamá-lo, digamos assim, como Davi fez. Então, como é que Davi concentrou a sua ajuda? Como é que ajudou realmente Salomão? Então, note 3 aspectos também. Então, o versículo 7, depois de chamar, Davi começa a ter uma conversa espiritual com Salomão. E vamos saltar para o versículo 11. Diz lá: agora, meu filho, que Jeová esteja contigo e que sejas bem-sucedido e construas a casa de Jeová teu Deus, assim como ele prometeu. Então está-lhe a dar incentivo espiritual, a ter uma conversa espiritual com ele. Que Jeová esteja contigo.
vais construir a casa. Então, a sentinela que está aqui referenciada no manual de março de 2018 fala lá de uma irmã que lembra-se que quando tinha 6 anos, o irmão Russell foi falar com ela e falou 15 minutos. Não foi muito tempo, mas falou sobre alvos espirituais. Ela diz que esta conversa teve tanto impacto nela que tornou-se pioneira e foi pioneira durante mais de 70 anos de serviço. Então, este é o poder de conversas espirituais. Então, costuma ter, assim, conversas com os jovens? Costuma incentivá-los a ter alvos teocráticos, elogia-os pelas suas partes, pelos seus comentários, pelo seu bom exemplo. Então, esta mesma sentinela diz lá, não perca tempo, elogia esses jovens. Diz lá também que tal criar o alvo de antes ou depois de cada reunião, conversar com uma das crianças no salão. É um bonito alvo. Nota outro aspecto. Qual foi o segundo aspecto em que Davi concentrou a sua ajuda em Salomão? Bem, os versículos 12 e 13 fala lá de qualidades espirituais. Não vamos ler. Mas realmente esta é a única forma de sermos úteis nas mãos de Jeová. É se tivermos qualidades espirituais. Bem, se nós tivermos uma faca e ela não estiver afiada, vale alguma coisa? Se tivermos um lápis, mas não tiver afiado, é útil? Não. Então, nós, de certa forma, queremos ajudar os jovens a afiar as suas qualidades espirituais para serem úteis nas mãos de Jeová. Reparem nas qualidades que Davi destacou para Salomão. Por exemplo, o versículo 12 fala da importância dele ter prudência e entendimento. Isto está relacionado com o discernimento. Depois, no versículo 13, fala da importância dele ser obediente. E no final do versículo 13, fala da importância dele ser corajoso. Qualidades. Por exemplo, talvez um jovem pode ser corajoso, mas isso faltar-lhe discernimento, que é tão importante para ajudar a lidar com pessoas. Ou, por exemplo, ele pode ser obediente, mas e se for inseguro? Não é importante ser corajoso para também conseguir aproveitar todas as oportunidades para encorajar os irmãos? Então, será que podemos ajudar jovens em qualidades específicas? Talvez seja necessário alguma conversa mais franca, mais sincera, como Davi teve com o seu filho Salomão. Nota os versículos 14 ao 16 agora. Com muito esforço, providenciei para a casa de Jeová 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e tanto cobre e ferro que não é possível pesá-los. Providenciei madeiras e pedras, mas tu providenciarás ainda mais. Tens ao todo dispor um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e todo o tipo de trabalhadores especializados. A quantidade de ouro e prata, cobre e ferro é incalculável. Portanto, começa a obra e que Jeová esteja contigo. Bem, esta imagem que temos no manual, que podem os irmãos, por favor, passar, mostra bem, exemplifica bem este versículo. Não é? Davi não pensou, bem, é ele que vai fazer, não vou fazer nada, vou estar quieto, deixa-o trabalhar. Não, ele deu todo o apoio possível. Reparem, ele não apenas arranjou trabalhadores, eles já estão organizados, eles já sabem o que têm que fazer. E forneceu uma quantidade incalculável de materiais. Muita coisa mesmo. Então ele deu ajuda prática. Isto é importante também. A próxima imagem mostra isso, não é? Um ancião a dar ajuda prática, instruções para os territórios, e depois o jovem está já a trabalhar nessa própria responsabilidade. Então os anciãos procuram também ser práticos. Por vezes dão orientações específicas, podem dar também orientações sobre a oratória, entre outras orientações. Obrigado pela imagem. O versículo, Davi disse lá, mas tu providenciarás ainda mais. E na realidade a construção do templo não ficou conhecida como o templo de Davi, ficou conhecido como o templo de Salomão. Ele teve sucesso, porque confiou em Jeová e aceitou a ajuda que Davi lhe deu. Então, quando receber uma nova designação, isso talvez o surpreenda. Eu fui surpreendido, sempre que recebi novas designações. Mas porque outros, talvez os pais, talvez irmãos ou irmãs, fizeram tudo o que falamos hoje.
Olharam para os jovens, viram inexperiência, mas confiaram em Jeová. Mantiveram o foco em Jeová e no bem da organização. Fizeram preparativos e prepararam o caminho dos jovens. Ajudaram-nos a confiar em Jeová com boas conversas espirituais e incentivos espirituais. Aguçaram as nossas qualidades espirituais e deram ajuda prática. Então, como jovens, só temos a agradecer, não é? A Jeová e a estes irmãos. Portanto, continuemos a ajudar mais jovens e, como Davi, que possamos também dizer, comecem a obra e que Jeová esteja convosco. Obrigado, irmão Joel. Foi excelente também partilhar connosco a sua experiência. Não contava a receber as designações que recebeu, não é? Provavelmente recebeu por causa disso também. Agora o irmão Luís Cardoso vai desenvolver para nós Em Busca de Pérolas Espirituais. Irmão Luís Cardoso, por favor. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Esta é a vossa parte, portanto, estejam à vontade para dar os vossos comentários. E desde já pedimos um voluntário para ler 1 das Crónicas, capítulo 21 e o versículo 15. Irmã Laurentina, lá ao fundo, por favor. Além disso, o verdadeiro Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Contudo, quando ele estava para fazer isso, Jeová viu, lamentou a calamidade e disse ao anjo que causava a destruição: já chega, abaixa a mão. O anjo de Jeová estava perto da eira de Orná, o Jebuseu. Excelente leitura, obrigado, irmã. Então, o que é que este versículo nos ensina sobre Jeová? Aqui, a irmã Maria. Eu gostava de salientar a parte que diz Jeová viu e lamentou a calamidade. Ou seja, isto revela que Jeová está atento ao sofrimento de cada um. E neste caso, tanto é que ele pediu que acabasse com a peste, porque ele realmente é muito sensível. Muito obrigado. Ainda a irmã Dulce. Dois textos que aparecem aí na palavrinha calamidade ajudam-nos a entender o que é que significa que Jeová lamentou. Diz lá que Jeová reconsiderou. Então, não é que Jeová lamente as suas ações, porque ele nunca faz nada precipitado. No entanto, mostra esta palavra que Jeová buscou, sacou, escrutinou alguma razão para parar com a sua destruição. Outro texto que está lá é Deuteronômio 32, 36, e diz que Jeová teve pena quando viu que só sobrou o desamparado e o fraco. Então, o que é que isto mostra? Que Jeová, quando vê que a disciplina causa amolecimento no coração das pessoas, dos humildes, então Jeová para a sua disciplina e está à espera que eles retornem a Ele. Que bom ter um Deus assim. Sem dúvida. Ainda o irmão Micael, aqui à frente. Obrigado. A misericórdia de Jeová é tão notável que David, até no versículo 13, preferiu dizer: caia eu nas mãos de Jeová que nas mãos dos homens. Ele sabia muito bem que a misericórdia de Jeová não se comparava nada com a misericórdia dos homens, e nós queremos também ser muito gratos a Jeová por causa disso. Sem dúvida, e todos nós somos. Na segunda pergunta, temos mais oportunidades para os comentários. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Aqui, o irmão Gustavo. Assim como Satanás fez com Davi em 1 Crônicas 21, ele sempre tenta nos induzir a pecar contra Jeová. Por isso é sempre muito importante estarmos fortes espiritualmente para não cedermos a esse tipo de pensamentos que nos façam pecar. Obrigado, irmão Gustavo. Do irmão Moisés? 1 de Crônicas 21, 19, diz aqui que, portanto, David agiu segundo a palavra de Gad. Isso depois de ele ter mostrado bastante humildade e arrependimento. Ou seja, este pequeno versículo mostra bem o quão é importante que, depois do arrependimento, haja uma ação, que seja mostrado o verdadeiro arrependimento.
Ou seja, se nós se tivermos que ser repreendidos por alguma razão, acatarmos o repreendimento e também as orientações seguintes. Obrigado, irmão Moisés. Então, irmã Débora Oliveira. Já se falou hoje sobre dar treinamento aos jovens, mas como é que nós devemos reagir quando recebemos treinamento? Achei interessante que, quando confrontamos o conselho que Davi deu ao seu filho de ser prudente, ter entendimento e também obedecer cuidadosamente aos decretos de Jeová, é interessante, provavelmente este conselho foi muito querido para Salomão, porque ele mais tarde, quando Jeová lhe concedeu um pedido, ele falou exatamente nestas qualidades e nestas atitudes que ele queria ter. Portanto, isso para mim é uma lição, porque ensina-me que também devo aceitar da mesma forma quando recebo conselho e treinamento dos outros. Dúvida. Do irmão Henrique, na cabine. Em 22:8, David diz qual foi a justificação que Jeová lhe deu para ele não construir o templo, e diz que foi porque David derramou muito sangue e travou muitas guerras. David podia ter pensado, mas foste tu, Jeová, que mandaste ir para a guerra. Então, agora não posso ter esse privilégio porque fiz o que me mandaste. David, se tivesse pensado isto, ele podia ter ficado desapontado, amuado, arrogante, até mesquinho. Mas David não pensou assim, ele teve uma visão espiritual, viu o que é que Jeová estava a ver e não ficou amuado. Da mesma forma, nós às vezes podemos não receber uma designação, podemos achar que é injusto, mas devemos saber que Jeová escolhe sempre o que é melhor para a orientação dele. Obrigado, irmão Henrique. No Zoom temos aqui a irmã Denis Pontes. Sí, Primera de Crónicas 22:5-9, a pesar de que David no se le permitió construir el templo de Jehová, igual David demostró un espíritu generoso. Él lo hizo así porque reconocía que todo cuanto había adquirido se debía a la bondad de Jehová. Entonces, ese mismo sentimiento de gratitud debe impulsarnos a nosotros a ser generosos. Denis, ainda no Zoom, a família Gonçalves. Então, quando Davi mandou contar o povo, Joabe deu-lhe um conselho. Ele disse-lhe no 21:3, porque o meu senhor quer fazer isto e trazer culpa sobre Israel. Mas Davi estava decidido e não escutou. E isso trouxe muito sofrimento ao povo naquela época. Então, isto me ensina que eu devo escutar os conselhos de pessoas sábias, né, de bons conselheiros, antes de tomar decisões para evitar depois sofrimento e maus resultados. Obrigado, irmã Lourdes. Ainda o irmão José Ernesto. Primeiro das Crónicas, capítulo 21, versículo 1, menciona que Satanás instigou David a recensear Israel. O estudo perspicaz menciona que não foi Satanás diretamente, provavelmente foi um conselheiro humano mau, israelita, testemunha de Jeová. Então isto alerta-me, no seguimento do comentário da irmã Lourdes, para eu também ter cuidado para não ser um mau conselheiro, porque isto pode influenciar um irmão a ter uma atitude má. Sem dúvida. Do irmão António Gonçalves. Davi queria fazer um sacrifício, uma oferta a Jeová, e então Orná quis oferecer, não é? Quis custear esse sacrifício, oferecendo-lhe então o terreno e também os bens para serem sacrificados, não é? Mas aqui Davi recusou, disse que não ia aceitar dar a Jeová algo que não lhe custasse. Ora, o que é que isto me ensina? Me ensina que ninguém pode servir a Jeová por mim. Me ensina que eu é que tenho que fazer os meus esforços para estar presente nas reuniões, às vezes até com tempos adversos, às vezes até com algum problema físico. Ninguém também pode ir ao ministério por mim. Então isso mostra que eu é que tenho que fazer os meus esforços para servir a Jeová. Obrigado, irmão António. Então, o irmão Wellington. Então, 1 Crônica
o 21:8, ali Davi ele identificou que ele cometeu um pecado grave contra Jeová. Então, ao mesmo tempo, Davi ele não ficou justificando, tentando achar justificativa para o pecado dele. Ele reconheceu que pecou para Jeová e pediu a Jeová que fosse misericordioso com ele, né, por perdoá-lo. Então, serve de que exemplo para nós? Para quando nós cometemos um pecado, nós também não queremos justificar, reconhecer nosso pecado e pedir ajuda de Jeová. Irmão Wellington, ainda a irmã Cristina Cabral? Milhões de pessoas atualmente fazem inúmeras viagens para conhecerem edifícios emblemáticos, mas o capítulo 22 e o versículo 14 incentiva-nos a fazer uma viagem imaginária ao Templo de Salomão, que foi o edifício mais emblemático. Porquê? Teve o arquiteto de Jeová, foi dedicado à adoração verdadeira e teve um significado profético. Por isso, os 4.724.020 no custo deste templo, vale bem a pena imaginarmos como é que ele era. A irmã Cristina. Ainda aqui o irmão Ruben Fernandes, para terminar. No início do capítulo 21, David, nós já vimos que ele decidiu fazer este recenseamento lá em Israel. Mas depois também Joabe tentou dar opinião e sugerir, fazer uma sugestão para não fazer isso. Mas depois parece que no versículo 4 que a palavra do rei prevaleceu. E não mostra, depois mais à frente, que Joabe tentou insistir para a palavra dele prevalecer acima do rei. Será que eu também sei aceitar, ou consigo aceitar um não como resposta? É bom fazer isso. Podemos dar sugestões de vez em quando, mas nem todas elas vão ser escutadas. Mas será que eu sei aceitar um não? É bom estar para fazer isso. Dá-nos que pensar. Obrigado, queridos irmãos, pelos vossos comentários. Não desistam, para a próxima semana a mais. Realmente, comentários maravilhosos. Aprendi muito hoje também. Muito obrigado, queridos, por os sacrifícios que ofereceram a Jeová, não é? Jeová fica muito feliz. Os irmãos têm parte na segunda sala. Podem fazer o favor de se deslocar para lá. Nós agora vamos continuar aqui. O irmão Rafael Moutinho vai desenvolver para nós, em substituição, a leitura da Bíblia. A leitura de 1 das Crónicas, capítulo 20, versículos 1 a 8. Irmão Rafael Moutinho, por favor. No início do ano, altura em que os reis saem em campanhas militares, Joabe conduziu uma expedição militar à terra dos Amonitas e devastou-a. Ele foi e cercou Rabá, mas David ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e destruiu-a. Então, David retirou a coroa da cabeça de Malcã e viu que ela pesava 1 talento de ouro e que tinha pedras preciosas. Ela foi colocada na cabeça de David. Ele também levou uma grande quantidade de despojo da cidade. Capturou as pessoas que lá estavam e colocou-as a serrar pedras e a trabalhar com ferramentas de ferro afiadas e com machados. David fez isso com todas as cidades dos Amonitas. Por fim, David e todos os soldados voltaram para Jerusalém. Depois disso, houve uma guerra contra os filisteus em Gezer. Nessa ocasião, Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, descendente dos Refaíns, e os filisteus foram derrotados. Houve mais uma guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha um cabo que parecia o cilindro dos tecelões. Houve novamente guerra, desta vez em Gate. Havia lá um homem de tamanho extraordinário, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. E ele também era descendente dos Refaíns. E ele desafiava Israel. Por isso, Jonatã, filho de Simeia, irmão de David, matou-o. Estes eram descendentes dos Refaíns em Gate. Foram mortos por David e pelos seus homens.
Obrigado, irmão Rafael. Foi excelente leitura, foi em substituição, não tem conselho, mas foi uma leitura muito desenvolta, fluente. Gostámos muito também no versículo 6, quando falaste do homem de 24 dedos, quando falaste dos 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, deste mais ênfase, e realmente é de enfatizar. Havia outras coisas que também enfatizaste. Portanto, apreciamos muito a leitura, a excelente leitura que fizeste. Muito obrigado, irmão Rafael Moutinho. Vamos agora passar ao contacto inicial. A irmã Patrícia Xavier vai desenvolver com a irmã Aida Ribeiro. E o contacto inicial são conversas sobre a Bíblia. O morador vai apresentar uma objeção comum no território e a irmã Patrícia vai mostrar como podemos responder. Por favor. Está um dia lindo, não está? Muito agradável. Eu aproveito sempre estes dias assim para vir até ao parque. É agradável mesmo. Faz muito bem, é muito agradável. E eu noto que até algumas pessoas aproveitam sítios assim para poder falar, orar a Deus. É verdade, olha que eu costumo fazer isso também. Muito bem, é muito bom podermos falar com Deus através da oração. Mas algumas pessoas, por vezes, têm dúvidas se Deus realmente nos ouve. O que acha? Acha que Deus ouve as nossas orações? Olha, minha senhora, eu tenho a minha religião e não estou à procura de outra. Eu entendo, mas tenho a certeza que aprecia a Bíblia, então, que gosta de ler a Bíblia. Gosto muito e tenho uma no meu quarto, na mesinha de cabeceira, está lá para eu ler. Olha, muito bem, tem em casa um tesouro muito valioso. Para mim é. Para mim também. E eu gostava de lhe mostrar a Bíblia, um salmo. Eu gosto muito de ler os salmos. Eu vou-lhe mostrar aqui, os salmos são muito bonitos. Vou-lhe mostrar aqui no meu telemóvel, tem a Bíblia, é o Salmo 65, versículo 2, que diz: Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo o tipo. É um texto muito bonito. Notou como Deus aqui é chamado? Sim, ouvinte de oração. Muito bem. Isto mostra que Deus não delega esta tarefa a ninguém. Ele próprio ouve as nossas orações, independentemente de quem somos. Como diz aqui o texto, a ti virão pessoas de todo o tipo. Eu acho que Deus é uma pessoa muito boa, porque tem de ser. É mesmo, é muito nosso amigo. E está disponível para nos ouvir 24 horas. Ele quer muito nos ajudar, independentemente da língua que falamos. Isso é maravilhoso. É mesmo. Eu chamo-me Patrícia, como é que posso chamá-la? Aida. Aida, olha, foi um prazer conhecê-la, Aida. Igualmente, Patrícia. Olha, eu gostava para uma próxima de lhe mostrar na Bíblia de que coisas podemos falar com Deus na oração. Olha, se for como hoje, eu não me importo. Podemos conversar. Eu normalmente venho aqui, quando está o dia lindo, eu venho aqui ao parque. Pode ser que nessa altura nos encontramos. Muito bem, eu vou passar aqui na quinta de tarde. Oh, parece que esta semana vai estar sol todos os dias, então eu estou cá, porque é uma maneira agradável de estar a passar o tempo. Muito bem, então até quinta. Até quinta, Patrícia. Muito obrigado, irmã Aida Ribeiro e irmã Patrícia, foi excelente. Apreciamos muito a forma assim tranquila e meiga como a irmã Patrícia abordou o assunto com uma senhora idosa. Foi sensível, não é? É muito importante isso, não é? A irmã Patrícia tinha para vencer o ponto 1, lição 1, comece com uma boa introdução. É interessante que a lição não diz comece com uma introdução, porque não é isso que queremos, não é? Queremos começar com uma boa introdução. E uma introdução é tão importante. Como é que nós podemos saber que é importante? Se imaginarmos o que seria uma conversa sem introdução. Quer dizer, não, era completamente destemperada, não é? Se a irmã Patrícia chegasse aqui e mostrasse logo o texto à senhora, não fazia muito sentido. Mas é interessante, não é? Porque a lição 1, na parte final,
no quadro final, quando diz na pregação, diz: seja observador, pergunte-se o que é que o morador está a fazer. A irmã Patrícia, antes de começar a conversa, certamente pensou na sua mente, nós não vimos, não é? Não há umas letrinhas que saem quando nós estamos a pensar. O que é que esta senhora estará a fazer? Ela está sentada no banco do jardim. Olha, algumas pessoas até aproveitam esta situação para orar. Pensou isso. E pegou nesse pensamento e fez a introdução. Pensou no morador, foi altruísta, fez muito bem. Foi uma excelente introdução. Portanto, cumpriu. Portanto, é um bom exemplo, não é? Tente meter-se na cabeça da outra pessoa. O que é que ela está a fazer? O que é que ela está a pensar? Não somos como Jesus que conseguimos ler o pensamento, mas podemos tentar descobrir um pouco o que a pessoa está a pensar e depois encaixar a conversa com o que a pessoa está a pensar ou com o que a pessoa está a fazer. Aliás, até foi isso que Jesus fez com a samaritana, tão simples como isso. É excelente. Muito obrigado, foi muito bom. Vamos agora passar à próxima parte. O irmão Alexandre e o irmão Marcos vai desenvolver a parte que, portanto, é uma revisita e são conversas sobre a Bíblia também. Vamos escutar, por favor. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Como está a família? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Que bom, fico feliz em saber. Marcos, semana passada eu deixei uma pergunta e nós aprendemos naquele momento sobre Deus ser um ouvinte de oração. Você lembra? Sim, lembro sim, Alex. Bom, eu deixei uma pergunta sobre que coisas é que podemos orar. Será que nós podemos fazer qualquer pedido em oração? Então, sinceramente, eu não sei, Alex, sobre isso. É uma boa pergunta, né? Eu gostaria de ler com você o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Poderia ler para a gente? 1 João, capítulo 5, versículo 14. Sim, claro. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que pedimos, segundo a sua vontade, ele ouve-nos. Isso mesmo, notou? Segundo a sua vontade. Ou seja, será que podemos pedir a Deus para ganhar na loteria ou ser muito famoso? Será que Deus atenderia esse nosso pedido? Eu acredito que não, Alex. É. E se pedimos, por exemplo, sabedoria, autodomínio, paciência? Eu acho que nesse caso aí, eu acho que Deus atenderia a minha petição, né? Porque parece que está de acordo com a vontade dele, né? Nesse caso aí. Isso, muito bem. Mas como nós podemos saber qual é a vontade de Jeová? Então, pelo que eu tenho notado, deve ser por estudar a Bíblia, né? Para conhecer bem a Deus. Isso. E então, assim, as nossas orações elas poderão ser ouvidas. Exatamente, muito bem. Ainda sobre a oração, esse final de semana nós teremos um discurso público falando sobre esse mesmo tema e vai ser muito legal. Já teve a oportunidade de assistir uma reunião das Testemunhas de Jeová? Não, Alex, eu ainda não tive essa oportunidade ainda. Ah, tudo bem. Eu gostaria de compartilhar com você um breve vídeo muito interessante. Olha só. Gostou desse vídeo? Achou interessante? O que você achou interessante? Então, eu gostei. Uma coisa que eu notei é que o pessoal não pediu dinheiro aí, né? Parece que eles não fazem coleta, não fizeram coleta, né? E, ultimamente, a gente vê falar muito sobre as religiões, elas pedirem dinheiro, né? Dinheiro. Isso mesmo. Percebeu que o foco é estudar a Bíblia e louvar a Deus? Sim, eu percebi isso, que o foco realmente é estudar a Bíblia. Exatamente. Além disso, nós temos uma associação edificante e também temos a oportunidade de criar amizades com pessoas que também querem fazer a vontade de Jeová. E como você viu no vídeo, a reunião é pública, então todos da sua família estão convidados e serão muito bem-vindos. Podemos contar com a sua presença? Pode sim, Alex. Que bom. Prazer. Eu vou enviar os detalhes por mensagem e te espero lá. Ok, combinado. Gostamos muito também, irmão Alexandre, irmão Marco, foi excelente, apreciamos bastante a forma como os irmãos desenvolveram, de uma forma muito terna e amorosa que o irmão Alexandre falou para o irmão Marcos,
como revisita, muito bom. O irmão tinha o ponto, toque no coração, ou toque o coração das pessoas, e só o tom da voz é tocante, não é? Isso é muito importante num discurso apelativo, sem rebaixar o nível da mensagem, mas a nossa mensagem devia ser transmitida como se estivéssemos a pedir, apelar a alguma coisa, apelar ao coração, à pessoa, pedir à pessoa para mudar a sua atitude. A nossa mensagem devia ser sempre assim, com este tom. Não é? E é o tom, curiosamente, o tom natural até se calhar do irmão, não é? E que o irmão foi desenvolvendo ao longo do tempo. Toca o coração das pessoas. Eu gostava só de destacar, na pregação, a parte final do ponto número 19, quando diz na pregação, faça perguntas para descobrir, aqui está, em que é que a pessoa acredita. E foi o que o irmão fez. Fez inúmeras perguntas, muito bem colocadas, porque a pergunta é uma arma poderosa. Ela pode tanto construir, guiar uma conversa, como pode explodir uma conversa facilmente. E o morador vai embora. Jesus usava as perguntas com uma mestria, como ninguém usou. Só Jeová, provável. Sim, Jeová conseguiu usar perguntas melhor do que Jesus, e nós vemos isso no livro de Jó. Mas o irmão usou as perguntas também com muita mestria, quando perguntou, e se pedíssemos paciência, e se pedíssemos autodomínio, e se pedíssemos... Já tinha feito uma pergunta anteriormente, contrastante com esta, e se pedíssemos a Deus na oração para ganhar a lotaria. Portanto, foi excelente, irmão Alexandre. E é bom usarmos muitas perguntas no ministério. As pessoas não estão habituadas, porque não estão habituadas a pensar. Tudo o que chega às pessoas, hoje em dia, e a nós, são enlatados. Não é? Na televisão, está tudo feito, já está tudo construído, as pessoas não pensam, não é? E é bom pôr as pessoas e encontrar pessoas que pensam. Muito obrigado, foi excelente. Vamos agora passar à próxima parte. O irmão Henrique Soares vai desenvolver para nós o tema Jovens, vocês estão prontos para se batizar? Irmão Henrique, por favor. Jovem, estás pronto para te batizares? Como é que podes saber isto? Vamos recorrer à Bíblia. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. A segunda carta de Pedro 3, 11. Diz assim: visto que todas estas coisas serão assim dissolvidas, pensem no tipo de pessoas que devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. E aqui temos a nossa resposta à pergunta. Devemos ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Então, como é que podemos ter uma conduta santa? O dicionário define conduta santa como a maneira de agir ou como nós nos comportamos. Então, devemos ter um comportamento santo, ou seja, sermos limpos em sentido moral e ter uma consciência treinada pela Bíblia, vivendo de acordo com os princípios divinos. E assim conseguimos ter uma conduta santa. E o que é que são os atos de devoção a Deus, a que o apóstolo Pedro menciona? Basicamente é tudo aquilo que tu fazes na tua vida para louvar a Jeová, desde a pregação, a assistência às reuniões, prepará-las bem, comentar. Também inclui ajudar os irmãos, participar na manutenção de espaços teocráticos, fazer o teu estudo pessoal e orar, trabalhar a tua relação com o Criador. E podes analisar, pois, estes atos de devoção a Deus mais a fundo com a ajuda do livro Os Jovens Perguntam, volume 2, na página 308 e 309. Encontras muitas perguntas pessoais que te vão ajudar a refletir no teu progresso e a definir novos alvos. Alvos que te podem ajudar a louvar cada vez mais a Jeová e tornar dele o teu melhor amigo. Por exemplo, podes escolher 1 ou 2 alvos e melhorar um alvo por semana ou por mês. Esses alvos podem ser ter um estudo mais profundo, orações mais específicas e significativas, ou simplesmente aumentar a quantidade e a qualidade do teu ministério. Também podes aproveitar o livro Organizados e ver os requisitos e as perguntas para o batismo no apêndice. E aproveitar falar com um amigo que seja espiritualmente maduro, um ancião, e ser sincero com ele, diz-lhe que tens o desejo de te batizares, e ele, conhecendo-te bem, pode dizer qual é o aspecto que deves melhorar,
o que é que deves trabalhar mais. Então, agora que já sabes o que é ter uma conduta santa e o que é praticar atos de devoção a Deus, vamos reler o texto de 2 Pedro 3,11, mas agora só a parte B. Então diz assim: devemos ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. E este texto casa muito bem com o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 17, e se aqui o conheces muito bem, que diz que a fé sem obras está morta. Então, juntando estes dois textos, devemos ter uma conduta santa e praticar atos de devoção a Deus para que a nossa fé não esteja morta, para que viva, para que exerça poder. Então, jovem, achas que tens uma fé viva? Tens conduta santa? Praticas atos de devoção a Deus? Se sim, estás de parabéns. Estás cada vez mais perto do batismo. Mas falta-te algo fundamental. Imagina o batismo como uma caixa de joias, mas vazia. Para ela ter valor, tens que meter as joias lá dentro. Então, como o batismo é igual, para o batismo ter valor, precisas da dedicação. É isso que vai dar valor ao teu batismo. Há quem explique estas duas etapas da seguinte maneira: a dedicação como um pedido de noivado, algo íntimo, apenas entre o casal, e o batismo como algo público, para todos usufruírem, para todos verem. Logo, a tua dedicação a Deus não pode depender da decisão de outros, nem mesmo dos teus pais ou do teu instrutor. É um compromisso apenas entre ti e o teu melhor amigo, o teu Deus Jeová. E com certeza, ao longo da tua vida, já sentiste muitas vezes a bênção de Jeová, e depois de te dedicares ao Criador, vais sentir ainda mais o seu favor. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, diz: Deuteronômio 31, 8: Jeová é quem marcha à tua frente, e Ele continuará contigo. Não te desamparará, nem te abandonará. Não tenhas medo, nem fiques apavorado. Jovem, podes ter a certeza que se estás preparado, este é o passo certo para dar na tua vida. Vai deixar Jeová muito feliz. E Ele, como diz em Deuteronômio, nunca te vai abandonar. Depois, vais ouvir o Cântico 38, que diz: por amor, tal como até aqui, Deus vai cuidar de ti. Obrigado, irmão Henrique. Gostamos muito também da designação. Foi uma designação muito bem desenvolvida, muito bem preparada. O estudo de 16 concentra-se em coisas positivas e achamos que o irmão concentrou-se, concentra na solução, não no problema. Foi o que o irmão fez. Nós temos dado algumas sugestões a alguns jovens que passam aqui na tribuna. Também te vamos dar essa sugestão a ti. Tentar nunca falar na segunda pessoa, tentar falar sempre na terceira pessoa. Por exemplo, tu dissestes a tua dedicação a Deus, a nossa dedicação a Deus, o nosso batismo, sempre nos incluir a nós. O apóstolo Pedro falava muito curiosamente na segunda pessoa, mas é o apóstolo Pedro, e ele fez isso inspirado por Jeová. Nas cartas de Pedro ele fala muito, não é? Mas nós não somos Pedro, não. Mesmo um irmão mais idoso que venha aqui falar, é bom que fale na terceira pessoa, que se inclua, porque assim os conselhos também são para ele. Isso são para nós também. Não é? Esta era a única sugestão que te damos, mas não é só para ti, para todos os oradores públicos. Temos falado com alguns irmãos até irmãos com responsabilidade. Não fale na segunda pessoa, por favor, porque isso parece estar a apontar para os outros e nós não estamos incluídos no conselho. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção do irmão. Mas é isso que passa um bocadinho, não é? Portanto, tentemos falar sempre todos na terceira pessoa, mesmo que a pessoa se distraia, não é? Às vezes também me distraio e falo na segunda. Mas é bom meter a terceira. Muito bem. Foi um prazer muito grande, queridos irmãos. Terminamos então esta parte, a parte empenhe-se no ministério. Vamos passar agora para a parte de viver como cristãos.
Vamos cantar o Cântico 134, que tem o tema Os filhos são uma herança de Deus. Vamos cantar. Vamos então agora escutar atentamente o irmão Luís Pinheiro. Ele vai desenvolver para nós o tema Use os princípios bíblicos para ajudar os seus filhos a serem bem-sucedidos. Irmão Luís Pinheiro, por favor. Todos os pais querem que seus filhos sejam bem-sucedidos. E os pais cristãos sabem o que quer dizer um filho bem-sucedido, né? É o filho que cresce, que se desenvolve, servindo a Jeová com alegria. É isso que todos nós queremos. Mas as influências adversas são muitas. Más companhias, outras situações que podem desviar os nossos filhos do serviço a Jeová, de aprender sobre Jeová. Então, por isso que o texto de Provérbios 22:6 se aplica muito bem. Vamos ler, por favor, juntos? Provérbios 22:6. É o que todos os pais devem fazer. Educa a criança no caminho em que deve andar. Mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Portanto, quando crianças devem ser educadas a servir a Jeová, devem ter uma educação contínua. É por isso que no nosso manual de atividade, na página 15, temos esse artigo, Use os princípios bíblicos para ajudar os filhos a serem bem-sucedidos. E aqui menciona 3 princípios bíblicos. Menciona Tiago, capítulo 1:19, que em resumo diz que os pais devem estar prontos a ouvir. Não devem se precipitar em falar e nem em irritar os seus filhos. Esse é um princípio.
Outro princípio está baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, que normalmente lemos o 6 e 7, mas vamos focar apenas no 6, que diz que estas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração. No coração de quem? Dos pais. Para que então depois ele ensine aos filhos. E é no dia a dia que os pais vão demonstrar que as palavras estão no coração deles, né? E por fim, o terceiro princípio mencionado aqui no manual é o de Efésios 6:4. O texto fala sobre os pais não irritarem os filhos. Em vez disso, continuar a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Continuamente trazendo isso à atenção dos filhos, né? Sendo regular nas atividades, na adoração. E nós vamos agora, com esses 3 princípios em mente, assistir um vídeo. E nesse vídeo vamos ver algumas situações e depois faremos aí algumas perguntas para os irmãos. Vamos assistir, por favor, o vídeo. Construa uma casa firme e forte, eduque os seus filhos no caminho em que devem andar. Conselhos e avisos que a organização tinha dado, nós decidimos que o melhor caminho a seguir em relação às redes sociais era proibir qualquer acesso. Isso não funcionou. Até causou alguma fricção. Nós não fomos muito compreensivos. Bem, para mim é muito difícil educar os meus filhos, visto que o meu marido não é testemunha de Jeová. Tive um problema com o meu filho mais velho quando ele começou a namorar. Quando descobri, fiquei muito chateada porque tinham ensinado bem e sempre conversámos muito. E de repente, ele estava a fazer tudo ao contrário. Decidimos fugir por causa da guerra. Foi por isso que fomos para o campo de refugiados. O problema foi que o meu filho começou a imitar a má conduta dos jovens ali que não eram testemunhas de Jeová. Por isso, ele precisou de muita ajuda. Nós beneficiámos-nos muito por aplicar os conselhos que os irmãos nos deram. De sermos razoáveis com os nossos filhos, tentarmos entender o ponto de vista deles e tentarmos ajudá-los a serem amigos de Jeová. Não vale a pena estar sempre a dizer-lhes o que devem fazer, sem prestar atenção ao que eles precisam. Por isso, concordamos que, desde que seja dentro dos limites dos princípios bíblicos, podemos dar-lhe alguma liberdade no uso das redes sociais. E, claro, a reação foi boa. No meu caso, Tiago 1,19 ajudou-me muito. Porque o texto diz que devemos estar prontos para ouvir, mas não nos devemos precipitar em falar, nem nos devemos irritar com facilidade. Por isso, percebi que primeiro devia ter ouvido o meu filho e acalmar-me, e não devia ter ficado irritada. É bom pedirmos desculpa quando erramos como pais, porque isso vai ajudar os nossos filhos a perceberem os erros que eles próprios cometem. Ficamos mais próximos e sentimos-nos mais à vontade para conversarmos um com o outro. Havia várias coisas para fazer no campo, mas nós arranjávamos sempre tempo para fazer o nosso estudo em família. Tínhamos algumas publicações antigas que trouxemos quando fugimos da guerra e usávamos essas publicações no estudo. Normalmente, se houver um problema, eu e a minha esposa conversamos sobre isso juntos e preparamos-nos para ensinar os nossos filhos. O problema foi que o meu filho começou a imitar a má conduta dos jovens ali que não eram testemunhas de Jeová. Por isso, ele precisou de muita ajuda. Mas depois de meditar no assunto, percebi que em vez de o castigar, precisava de raciocinar com ele pacientemente para lhe explicar os perigos envolvidos. Excelente vídeo. Percebeu que esse vídeo é para os pais, não é?
Então, vamos agora fazer aqui as 3 perguntas mencionadas. Como é que os pais podem mostrar que são razoáveis? Quem gostava de comentar? Irmã Kátia, por favor. Por antes de tomarem uma decisão que envolva os filhos, né, eles tentarem entender os filhos, escutá-los e prestar atenção ao que eles dizem. Bem, muito bem, obrigado. Também a irmã Maria, por favor. Também, se tiver estabelecer assim algo dentro dos limites bíblicos, não é? Também vai ajudar a não sermos assim tão rígidos com eles. Excelente. Esses são os pontos principais dessa pergunta. Excelente. Vamos à próxima pergunta. Como é que os pais podem aplicar o princípio bíblico encontrado em Tiago 1:19? Pode resumir o texto e talvez comentar? Vamos ouvir a irmã Ana dos Reis. Tiago 1:19 aconselha-nos como pais a estarmos prontos a ouvir. Então, nós só podemos fazer isso se escutarmos, né, os nossos filhos quando aparecem com uma situação. Em vez de nos limitarmos em ralhar e repreender, precisamos ouvir com atenção, entender o ponto de vista deles, só daí dar a devida correção. Muito bem, obrigado, irmã Ana. Lá no Zoom, vamos ouvir a irmã Fernanda também. Sim, porque é mais fácil um filho ser obediente aos pais quando há boa comunicação e quando eles sabem que são amados e ouvidos. Obrigado, irmã Fernanda. Irmão Luiz Miguel, na cabine. É interessante também no vídeo, algo que ajudou foi quando os pais notaram que erraram, falaram com o filho e pediram desculpa. Qual foi o resultado? Não se humilharam-se, mas o resultado foi que ficaram mais próximos e os pais, ao fazerem isso com os filhos, vão criar mais ligação. Excelente, muito bem. E a terceira pergunta, o que é que os pais podem fazer quando surgem problemas? Irmã Quintas, ali. Então, se surgir um problema, os pais podem conversar sobre isso juntos e preparar-se para ensinar os filhos. E, em vez de os castigar, os pais podem raciocinar com eles sobre os perigos. Exatamente, muito bem. Que pontos importantes, que lembretes importantes para os pais, né? Dessa maneira, irmãos, se nós pais lembrarmos desses pontos, dessas sugestões, desses princípios, vamos ajudar os nossos filhos a serem bem-sucedidos. Obrigado. Muito obrigado, irmão Luís Pinheiro, pela excelente parte que desenvolveu, por incentivar os nossos pais, então, a pôr em prática os princípios da Bíblia que só não funcionam quando não são aplicados. O irmão António Gonçalves vai desenvolver para nós as necessidades locais, por favor. E o tema para as necessidades locais é como está a nossa rotina espiritual. Os irmãos já viram que cada vez mais popular se torna os pianos digitais. Não deixa de ser uma réplica, uma cópia de um piano acústico. Mas é distante de um piano acústico. Inclusive, até, dizem os pianistas, que não há som como os pianos acústicos. Mas um piano acústico é interessante que é composto por cerca de 9.000 peças que são extraídas, ou seja, são extraíveis. É muito mais peças do que um automóvel. Contém 88 teclas, por exemplo. Por trás das teclas existem cordas metálicas revestidas em cobre, em que existe muita tensão nessas cordas. Aliás, há tanta tensão nessas cordas que, se fosse possível somar a tensão delas todas, poderia suspender 20 toneladas. Por exemplo, só para termos uma ideia, seriam fortes suficientes para suspender uma casa de 4 quartos. Bem,
muita tensão tem mesmo nas cordas, não é? Bem, é verdade que o piano também é um instrumento que tem a sua sensibilidade. Por exemplo, se for movimentado, se for mudado para outro lugar, ele pode desafinar. Ser transportado ou simplesmente mudado do local, ele pode se desafinar. Bem interessante que nós também passamos por momentos de bastante tensão. Algumas vezes até são tensões próprias nossas, por alguma doença ou por alguma circunstância, mas às vezes são tensões coletivas, como, por exemplo, nós passamos ainda recentemente por causa da pandemia. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 31, podemos ver, 1 Coríntios, capítulo 7, 31, interessante que nos diz lá assim: e os que fazem uso do mundo, como quem não o use plenamente. A parte que queremos realçar é agora, porque a cena deste mundo está a mudar. Ou seja, o Paulo aqui estava querendo dizer que a cena mudava como se fosse um teatro, não é? Muda a cena, muda os personagens e, claro, o mundo tem mudado muito de cena ultimamente. Por exemplo, nós, de repente, entramos num confinamento com a pandemia, o cenário mudou e tivemos que nos adaptar. As reuniões não puderam ser presenciais, passaram a ser pelo Zoom. O ministério também era pelo Zoom, ou, por exemplo, por cartas, por telefone, até pelas redes sociais, fazíamos o testemunho, não é? Ou seja, exigiu de nós a adaptação. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ainda nessa carta, um pouco mais à frente, ele preocupou-se com o impacto que a mudança de cenário podia ter nos cristãos. Por exemplo, se formos aqui um pouquinho mais à frente agora, 1 Coríntios, no capítulo 15, agora o versículo 58, 15 e 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho árduo para o Senhor não é em vão. Ou seja, vamos destacar aqui o que ele frisou: sejam firmes, inabaláveis, ou seja, manter a nossa constância. Em quê? Na nossa rotina espiritual. Quando o corpo governante viu que o cenário já tinha mudado, e já liberou as reuniões presenciais, que alegria foi nós estarmos aqui junto com os nossos irmãos neste caloroso ambiente. Quando passamos a poder também pregar de casa em casa presencialmente, foi outra alegria. No entanto, exigiu esforço, não é, irmãos? Exigiu. É interessante que muitas vezes o pianista, ele se habitua ao som do piano e nem se nota que aos poucos ele vai desafinando. Como é que às vezes ele se apercebe que o piano desafinou? Muitas vezes é quando ouve uma gravação feita do passado, né? Aí ele vê, está um pouquinho diferente agora, está precisando de uma afinação. Bem, é interessante que da mesma forma, se calhar nós podemos precisar de uma afinação. Por exemplo, como é que será que está a minha rotina espiritual hoje? É verdade que eu ajustei quando entramos no confinamento. Tive que fazer o esforço, afinar para manter a rotina espiritual, ter o meu estudo pessoal, assistência regular pelo Zoom, participar no ministério pelo Zoom, mas agora que já não estamos mais em confinamento, será que eu consigo ajustar novamente a minha rotina espiritual? Como é que está a minha regularidade no ministério, né? Será que eu tenho dificuldade de trabalhar no ministério, de abordar as pessoas, de tocar nas campainhas? Não é problemático, irmãos, é apenas precisa de afinação, apenas um pequeno afinamento. Bem, o afinador de pianos, ele utiliza ferramentas específicas para o afinar, tem que ser ferramentas fortes. Também temos ferramentas, temos o nosso kit de ferramentas que nos ajuda no ministério. Por exemplo, ainda durante a pandemia, foi-nos dado um presente, que foi a brochura e o livro Seja Feliz para Sempre. Que maravilhosa ferramenta para nós
trabalharmos no ministério, para nós sermos publicadores mais eficazes, além dos vídeos, além do site jw.org, com temas bastante atualizados para nós apresentarmos aos moradores. Mas não fica por aqui, queridos irmãos. Também temos um grande presente, que é, por exemplo, servimos como pioneiros auxiliares com requisito mínimo de apenas 15 horas. Que grande presente para nós termos aqui a facilidade de afinar um pouquinho mais. E temos aí a campanha também dos convites para o memorial. E terá início no dia 11 de março. Que bom vai ser, queridos irmãos. Março e abril, trabalhar intensivamente no ministério. Podemos pôr alvos. Podemos, por exemplo, pôr o alvo de iniciar um estudo bíblico. Não é? Também Jeová providenciou, queridos irmãos, experientes para nos ajudar no ministério. Por isso, não faltam ferramentas para nós podermos continuar nos ajustando e podermos manter a nossa rotina espiritual. Bem, é verdade que nós podemos até nem entender nada de pianos e nem de afinação de pianos. Mas podemos todos, pela nossa rotina espiritual, pela nossa atividade mais afinada, fazer ascender aos céus até Jeová Deus como que melodias belas de instrumentos afinados, que certamente alegrarão o coração do nosso querido Pai Jeová. Obrigado, irmão António. Que coisas interessantes sobre os pianos, não é? Eu estou a aprender coisas novas, tantas coisas novas nesta reunião. Espetacular, irmão António. Não sabia que um piano podia suspender uma casa de 4 quartos. Os irmãos sabiam? Fiquei espantado. Muito obrigado, irmão António. E a excelente aplicação. Irmão José Carlos Quintas vai desenvolver para nós a parte Estudo Bíblico de Congregação. O leitor será o irmão Cristiano Barbosa. Irmão José Carlos, por favor. Hoje não vamos ter leitura. Estamos na lição 38, com o tema Dê valor ao presente da vida, e vamos considerar a partir do ponto número 5. Nos pontos anteriores já vimos que Jeová deu-nos um presente valiosíssimo, a vida, e Ele espera que cuidemos bem dela. Podemos fazer isso por cuidar da nossa saúde e também por ter cuidado para não causar acidentes ou mortes. Hoje vamos ver o ponto de vista de Jeová sobre uma vida que ainda não nasceu. E sem dúvida Jeová está muito interessado em tudo o que acontece a um bebê que ainda não nasceu. E uma das passagens bíblicas que deixa isso claro é o Salmo 139, versículos 13 a 17, que convidamos alguém na assistência para ler. Vamos convidar a irmã Fátima Martins no Zoom. Pois tu produziste os meus rins, mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe. Louvo-te, porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando fui formado secretamente, quando fui tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram-me até mesmo quando eu era um embrião. Todas as suas partes estavam escritas no teu livro. No que diz respeito aos dias em que foram formadas, antes de qualquer uma delas existir. Por isso, como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a sua soma. Obrigado, irmã Fátima. Então, de acordo com esta leitura, para Jeová, quando é que a vida começa? Quando a mulher fica grávida ou quando o bebê nasce? A irmã Elsa. A vida começa no momento da concepção, e Davi mostrou bem isso, que Jeová, mesmo antes de David nascer, Jeová estava atento e já o conhecia, não é? Já sabia até aquilo que ele iria ser, mesmo antes dele nascer. Muito bem. O versículo 16, especificamente, mostra isso muito bem. Irmã Celine.
exatamente. Lá diz que os teus olhos viram-me até mesmo quando eu era um embrião. Portanto, mesmo antes de David nascer, Jeová já o considerava como uma pessoa. Obrigado. Irmão Luís Cardoso, na cabine. E é interessante a partir do versículo 15, por exemplo, na terceira semana, após a concepção, nós já começamos a desenvolver os ossos. Com apenas 7 semanas de vida e uns 2,5 centímetros de comprimento, as formas preliminares de todos os 206 ossos da fase adulta já estão presentes. Além disso, também, no fim do segundo mês, no útero, os órgãos principais já se haviam formado. Cada vez mais a ciência vai descobrindo isto ao longo do tempo, mas Jeová já tinha isto escrito na Bíblia. Obrigado pelos detalhes. Outra passagem que nos mostra o conceito de Jeová sobre uma vida por nascer encontra-se nas leis que ele deu a Israel, nomeadamente em Êxodo 21, versículos 22 e 23. Irmã Maíra, ao fundo. Exatamente, obrigado. Diz assim: se homens lutarem entre si e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, mas não houver um acidente fatal, aquele que causou o acidente pagará a indenização de que lhe foi imposta pelo marido da mulher. Ele deve pagá-la por meio de juízes. Porém, se houver um acidente fatal, dá-se a vida por vida. Muito obrigado pela leitura. Qual era o ponto de vista de Jeová sobre a pessoa que, sem querer, tirava a vida de um bebê que ainda não tinha nascido? Irmã Aline Veronese. Era muito grave, era tão grave que se o bebê nascesse prematuro ou em sofrimento, merecia uma indenização, e se o bebê falecesse, a vida daquele adulto valia tanto quanto a daquele bebê que ainda não tinha nascido, era vida por vida. Muito obrigado. E como é que Jeová se sente quando alguém faz isso de propósito? Podemos ver a nota também. O irmão André. É evidente que se Jeová considera como sério alguém que tira a vida sem querer a um bebê, naturalmente que também se sente muito triste quando alguém tira de propósito a vida a um bebê. No entanto, a nota também menciona que alguém que, por alguma razão, decidiu fazer um aborto no passado, mas decidiu mudar a sua maneira de pensar sobre o assunto, Jeová pode perdoá-la. Isto pode fazer a diferença, visto que tal ato pode esmagar emocionalmente a mulher. E algumas relatam exatamente isso. Décadas depois, ainda acordam de noite, com sonhos, com o choro do bebê. Portanto, Jeová é tão amoroso que mesmo perante este ato, ele consegue perdoar desde que a pessoa mude o seu modo de pensar. Muito obrigado por mencionar esse aspecto consolador. Depois uma pergunta para colocarmos ao estudante, não é? O que acha deste ponto de vista, ou do ponto de vista de Deus? Esta é uma questão dramática, muito delicada, então é bom depois escutar o que o estudante pensa sobre a questão. Vamos agora observar o vídeo com o tema Dê valor à vida como Deus dá. Quando eu e o Tomás soubemos que eu estava grávida, ficámos em estado de choque. Mas com o tempo, começámos a ficar entusiasmados. E ficámos muito emocionados quando vimos a nossa bebé pela primeira vez. Sinceramente, não nos importava se era um menino ou uma menina. Só queríamos que fosse um bebé saudável. Infelizmente, as nossas esperanças foram completamente destruídas quando o médico nos disse que a bebé ia nascer com graves problemas de saúde e que até podia morrer. Apesar do meu marido e dos pais dele não serem testemunhas de Jeová, eles acham que o aborto é errado.
Mas, ainda assim, eles achavam que devíamos seguir o conselho do nosso médico. Eu não podia acreditar no que estava a acontecer. Até questionei porque é que Jeová estava a permitir a situação. Senti que era mais do que eu conseguia aguentar. O Tomás perguntou-me o que é que eu queria fazer. E eu disse-lhe que nunca faria um aborto. Ele concordou que, por norma, seria errado, mas disse que na nossa situação, Deus ia entender. Fiquei arrasada. Eu estava a ser pressionada a tomar uma decisão que eu sabia que era errada, embora todos me dissessem que era o melhor para a minha bebê. Nunca me senti tão sozinha. Eu precisava de Jeová mais do que nunca. Por isso, orei a Ele e abri-lhe o meu coração. A seguir, pesquisei sobre o assunto. Mostrei ao Tomás um texto que encontrei. Se homens lutarem entre si e ferirem uma mulher grávida, se houver um acidente fatal, dar-se-á vida por vida. Causar a morte de um bebê por nascer, mesmo sem querer, é um pecado grave para Jeová. Portanto, como é que nós podíamos ser capazes de tomar a decisão de tirar a vida à nossa bebê? Eu comuniquei a minha decisão ao nosso médico. E também aos meus sogros. Havia a possibilidade do diagnóstico estar errado. E eu gostava de poder dizer que esse foi o caso. Mas não foi. A minha filha Cláudia viveu apenas algumas semanas depois de nascer. E perdê-la foi o desafio mais difícil que já tive de enfrentar. Mas Jeová deu-me coragem para explicar as minhas crenças ao meu marido, aos meus sogros e à equipa médica. E todos expressaram admiração pela minha forte fé. Nunca me arrependi da decisão que tomei. Embora a Cláudia tenha vivido poucas semanas, sinto-me grata pelo tempo que passei com ela. Sei que Jeová se lembra de todos os detalhes dela e vai ressuscitá-la com saúde perfeita. Eu vou tê-la comigo outra vez, porque aos olhos dele, todas as vidas são preciosas. Com este vídeo tocante em mente, vamos ler Isaías 41:10. E vamos convidar a irmã Susana Tavares, para ler. Não tenhas medo, pois eu estou contigo. Não fiques ansioso, pois eu sou o teu Deus. Vou fortalecer-te, sim, vou ajudar-te. Vou segurar-te firmemente com a minha mão direita de justiça. Muito obrigado pela excelente leitura. A pergunta é, se uma mulher está a ser pressionada para fazer um aborto, a quem é que ela deve pedir ajuda e porquê? O vídeo também deixou isso claro. Irmã Helena? Então, Jeová é o nosso Criador, é Ele que nos dá a vida. Então não há ninguém melhor que Ele para nos ajudar. E é a Ele que devemos recorrer na aflição. E assim como nos mostra o texto de Isaías, não precisamos ter medo nem ficar ansiosos, pois o próprio Jeová nos garante que vai estar ao nosso lado e não nos abandonará. Muito obrigado. É importante nós termos em mente o artigo que está citado
nesta lição 38 com o tema O que é que a Bíblia diz sobre o aborto? Aborda inclusive esta questão. Qual é o ponto de vista de Jeová caso haja uma má formação no feto, caso haja risco de vida para o bebê ou mesmo para a mãe? O que é que a Bíblia diz sobre isto? O artigo é muito franco e muito claro. Vamos para o resumo. Então, Jeová deu-nos este presente valioso e espera que nós possamos amar, respeitar e proteger a vida. Recapitulando, por que é que a vida humana é valiosa para Jeová? Irmã Paula Damas. Jeová, como vimos, é a própria fonte da vida, né? Ele criou a vida, por isso que toda vida para ele é importante. Muito obrigado. Como é que Jeová se sente quando uma pessoa tira a vida de alguém do propósito? O jovem Raul. Jeová dá tanto valor à vida que ele fica profundamente magoado quando uma pessoa tira a vida a alguém, ou até tira a sua própria vida. Muito obrigado. E por que é que você dá valor ao presente da vida? Irmã Goretti. Bem, porque Jeová é o doador da vida, Jeová é o nosso Criador e Ele é a fonte de todas as coisas, portanto, nós devemos a vida a Ele e por isso devemos respeitar a nossa vida, assim como também a dos outros. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste estudo bíblico. Passamos a palavra ao irmão Ernesto. Então, queridos irmãos, foi um prazer muito grande assistirmos todos nós a esta reunião tão rica, tão maravilhosa. Aprendemos a não usar a tradição e também o que aprendemos com os nossos pais para criar os nossos filhos, e aprendemos que os princípios da Bíblia na criação dos nossos filhos só não funcionam quando nós não aplicamos. E o irmão Joel citou a sentinela, que mencionava: não perca tempo, elogiemos os jovens, façamos como o irmão Russell com a jovenzinha de 6 aninhos, não é? Temos criancinhas que já conseguem, com 13 anos, ter revisitas, tentar iniciar estudos, serem publicadores. É um incentivo também para os nossos jovens avançarem. Portanto, esta é a grande mensagem que queremos nós deixar nesta reunião. Muito obrigado, queridos irmãos, foi um prazer muito grande estar convosco. Vamos terminar, vamos cantar o Cântico 5 e depois vamos convidar o irmão Rubem Barroso para a oração final. Cântico 5.
Querido Pai